Já tô em casa, já tô arrumada. Hoje eu não tenho atendimento pela manhã, mas eu vou dar uma estudada e mais tarde eu venho aqui conversar com vocês sobre o conselheiro. O conselheiro, quem é que não tá acompanhando o vídeo anterior, a gente falou sobre o valorizador e a gente tá lendo esse livro aqui, que é O que te torna mais forte. E hoje a gente vai falar sobre o conselheiro. E eu espero que vocês gostem muito, porque esse livro, gente, tá se tornando o meu grande e maior xodó de todos, tá? Vou dar uma estudada aqui e eu volto daqui a pouco pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Olha, pessoal, hoje foi um dia super corrido pra mim. Hoje eu tive reunião, eu estudei, eu malhei, eu me alimentei. Hoje estive com a minha mamis, hoje ela estava em casa também. E eu atendi, e só agora eu consegui fazer aqui o vídeo. Eu queria falar sobre o livro que eu tô lendo, né? Que é O que te torna mais forte, e sobre a parte do conselheiro. Só que antes disso eu queria fazer uma reflexão que dentro da minha reunião apareceu, né? Então eu vou fazer um projeto no final do ano sobre organização com mais duas PCs super incríveis e a gente tava levantando sobre a dor das pessoas para que a gente pudesse ter um projeto mais assertivo focado nisso. E a Psy, a Andrea, que falou isso pra mim, ela virou e falou assim: você comemorou a sua cesta de 3 pontos esse ano? Aí eu fiquei tipo assim, como assim minha cesta de 3 pontos? E aí ela disse: o que que você fez esse ano que foi valoroso pra você, que foi um passo, um objetivo que você conquistou, mas que você não parou pra prestar atenção? Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Aí eu falei, eu abri minha própria empresa esse ano. Só que ainda não tá do jeito que eu quero. E ela falou assim: tá, mas você deu um passo pra você abrir a sua empresa. E há quanto tempo ela tá viva, assim? E eu falei: ela vai fazer 6 meses. Mas ainda não tá dentro do lucro que eu quero ter, dentro dos produtos que eu quero vender. E nem dentro do valor justo que eu quero cobrar. Aí ela virou e falou assim: mas isso já não é um grande passo? Quando você tava planejando abrir sua própria empresa? Aí eu fiquei assim: em 2024, né? Por aí. Eu não tinha esses planos pra esse ano. Quando eu fui fazer a minha lista de resolução pra esse ano, a minha carta que eu faço todo ano, eu não tinha colocado abrir uma empresa CNPJ. Eu não tinha colocado nada disso. Eu tava no trabalho, eu pretendia ficar até o final do ano naquele trabalho, só que por complicações de relacionamento acabou não rolando. Então eu me vi forçada a dar esse passo. E aí ela falou assim: tá, mas isso não é algo a ser comemorado? Porque pode não estar do jeito que você queria que ela estivesse, mas ela existe. Ela é um ser, ela movimenta dinheiro, ela movimenta coisas, ela tá aí. E você é dona dela. E eu fiquei assim, eu comecei a chorar, gente, sério. Eu falei, é verdade, né? E ela, então. E é isso, eu acho que esse é o ponto que a gente acaba esquecendo e que a gente acaba se tornando mais emotivo no final do ano. A gente não vê as coisas que a gente conquistou como algo extraordinário. A gente vê só como, aquilo é X coisas. E é uma coisa que eu até trago muito na terapia para os meus pacientes de, ok, o que que você fez nessa semana que é muito valioso para você, né? Isso é organização, isso é você ter uma rotina valiosa, você entender o que você fez naquela semana para que aquilo te desperte, te faça observar de que a vida ela não é tão ruim assim, de que às vezes tem pontos bons. E eu falei, cara, a minha empresa é algo extremamente incrível, ela é a minha cesta de 3 pontos. E eu comemorei, gente, eu comemorei pra caramba quando eu abri minha empresa, sim. Eu tava, gritei alforria pra Deus e mundo. Mas, quando chegou agora o final do ano, eu fiquei me questionando assim, tá, e agora? E eu acho que isso é um processo normal da vida. Esses dias eu fiz um vídeo sobre solidão e vazio. E que o ser humano, ele sempre vai sentir um vazio, ele sempre vai sentir uma solidão, porque
Nada tá bom pra ele. Isso não é uma crítica, isso é muito bom, porque nós somos animais evolutivos. A gente precisa evoluir. Então nada vai tá bom pra gente. A gente sempre vai querer mais. E tá tudo bem. Isso é ótimo, isso é saudável. Isso faz a gente pensar e crescer e ser melhor e desenvolver maior inteligência emocional, saúde mental, saúde física, o que for. Quando a gente não se contenta apenas com aquilo que a gente tem, isso é algo super positivo. Tem uma frase que eu falo muito, eu sempre falei a minha vida toda. Quem vive no passado vai ver o mundo todo crescendo e evoluindo e vai ficar parado. E aí essa pessoa vai ficar doente. Porque quando ela olha pro lado, aquela pessoa tá muito mais evoluída que ela, porque ela parou no tempo. E aí eu quero introduzir então o conselheiro aqui para vocês. O que é o conselheiro? São os nossos pensamentos. Conforme a gente foi evoluindo, o que aconteceu? O ser humano, ele tem uma coisa que nenhum outro animal tem, que é a metacognição. E o que é a metacognição? É a capacidade da gente questionar os nossos próprios pensamentos. É como se fosse aquela vozinha interna que existe bem lá atrás da nossa cabeça, que ela fala, a gente sabe que ela fala porque ela é a gente falando, só que quando a gente tem muitos pensamentos distorcidos, pensamentos que vão, volta bem rápido, assim, principalmente as pessoas que pensam muito acelerado, elas acabam perdendo essa vozinha. Não é bem que elas acabam perdendo, mas elas acabam começando a ignorar aquela vozinha. E o que acontece? A pessoa e os pensamentos, eles se fundem e viram um só. Por que as pessoas têm transtornos de ansiedade? Porque elas viram a ansiedade delas. A ansiedade nada mais é do que um sentimento, né? Um sentimento que todo ser humano compartilha, todo mundo tem. E ele é muito bom porque ele nos ajuda a estar em alerta, a entender que o mundo existe perigos e que a gente precisa se preparar para esse perigo. Esse é o conselho que ele tá dando pra gente. Olha, presta atenção. Se você pegar aquela rua deserta, alguma coisa pode acontecer com você. E aí, a gente começa a ficar ansioso, né? Isso é, tipo, super normal. Só que aí, a gente aceita o conselho do sentido assim, se eu tô entrando na rua deserta e eu sei, e a minha cabeça vem falar assim, essa rua pode dar ruim. Alguma coisa pode acontecer aqui. Você pode escolher ouvir a sua cabeça e não entrar na rua, ou você pode ignorar esse conselho e entrar na rua. Esse lado, o conselheiro é muito bom. E quando é que o conselheiro ele passa a ser um pé no saco da nossa vida? Quando tudo ele opina. Tudo ele quer falar que tá errado. Tudo ele fala pra gente ter cuidado. É como se a gente virasse 100% em alerta. E aí começa os problemas na nossa vida. O conselheiro, ele aparece quando a gente tá ruminando o passado, quando a gente tá prevendo o futuro, quando a gente é rígido demais com a gente, julga demais o outro, acha sempre uma desculpa pra fazer ou não fazer as coisas e tá sempre se auto-sabotando. Então eu quero que você entenda que todos nós temos uma história. História de genes, que são o nosso DNA, que foram passados pelos nossos antepassados. A gente tem história de vida. Quando a gente nasce, nós somos como folhas em branco. Conforme a gente vai vivendo os nossos dias, a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai ouvindo sons, a gente vai aprendendo palavras e tudo mais, a gente começa a rabiscar essa folha. Então, tudo que passa na nossa mente foram coisas que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente vivenciou, a gente tendo consciência delas ou não. Então, esses são os pensamentos. É assim que o seu cérebro ele constrói um repertório de proteção para você. Só que nem sempre esse repertório ele é saudável. O que o conselheiro ele precisa ser? Ele precisa ser um conselheiro útil, ativo na sua cabeça. Então, se você sente que você tá num ponto que a sua cabeça parece que vai explodir, de tanta coisa que você pensa, de tanta informação que você considera não tão necessária assim, é porque você deixou que a sua mente dominasse o seu corpo. E não é assim que funciona. O seu corpo, ele é seu. A sua cabeça, ele é sua. Os seus pensamentos, ele pertence a você, mas eles não são você. Lembra que eu falei da metacognição? Então, você é essa vozinha que tá lá atrás. Essa vozinha que fala o que é certo e errado, essa vozinha que carrega os seus valores, essa vozinha que fala quem você é. E essa vozinha, quando ela tá muito fraca, ela acaba deixando os monstros do achismo entrarem e dominarem a sua cabeça, e dominarem a sua rotina, as suas relações e tudo mais que
possa estar dentro do seu repertório de vida. O segundo passo é você delegar quais são os pensamentos que são úteis para você e os pensamentos que são inúteis para você. Vou dar um exemplo então para vocês aqui. Eu decidi limpar a minha agenda de quarta-feira para que eu pudesse fazer o meu TCC da minha pós. Isso fez com que eu espaçasse os meus atendimentos para os outros dias da semana para que eu não atendesse ninguém na quarta-feira. Quando eu decidi fazer isso, o meu cérebro falou assim: mas se você não atender de quarta-feira, você não vai ter a renda naquele dia. E você já folga de sábado e domingo. Se eu fosse uma pessoa rígida, eu ia falar pro meu cérebro: você tem razão. Então, eu vou me entupir aqui de atendimento na quarta e o tempinho pequeno que sobrar eu tento fazer o meu TCC. Mas como eu sou uma pessoa flexível, como eu venho treinando meu cérebro há muitos anos para isso, eu falei assim: não, pera, eu posso me dar ao luxo, entre aspas, de me sobrecarregar nos primeiros dias da semana, atender 5 pessoas por dia, porque esse é o meu limite, 5 pessoas nos outros dias também, e tá tudo bem. E eu posso atender algumas pessoas no sábado, também não tem problema, mas eu preciso da quarta, porque a quarta é o dia que eu tenho mais disposição para eu atender as minhas demandas pessoais e fazer o meu TCC. Então, eu fui flexível de olhar para esse conselho e falar: ele não foi útil para mim. Então, qual outro caminho eu posso criar para solucionar aquele problema? E é assim que a gente torna o nosso conselheiro flexível. A gente tem que fazer ele trabalhar pela gente e não a gente trabalhar para ele, não a gente fazer o que ele tá falando. Ou sempre seguindo nessa linha de tipo, o meu conselheiro tá sempre certo e eu tô sempre errado. Entenda de que hoje em dia a gente tem desafios diferentes na nossa vida. Não é mais igual naquela época que a gente vivia em floresta, que a gente tinha que sobreviver de animais, ou entender qual planta é venenosa, qual animal a gente não pode comer. Hoje, os nossos desafios, eles são diferentes. Muita coisa que eu tô falando aqui, você vai ouvir por aí como saber controlar a sua mente, como saber ser disciplinado, como ter constância, como fazer execução máxima, tudo isso. Só que de um jeito diferente, de um jeito mais psicológico. Tem uma frase do livro que eu gosto muito, que ela é assim: pensar demais vai acabar com você. Pensar pouco acarretará erros. Encontre o meio termo. Então, é isso que eu falei pra vocês. Quando a gente pensa demais, a gente não tá indo pra lugar nenhum. Quando a gente pensa pouco, a gente também não tá indo pra lugar nenhum. A gente precisa saber qual é o nosso equilíbrio. O que a gente precisa se preocupar e achar caminhos diferentes e o que a gente pode deixar de lado, o que não é tão útil assim pra gente. Eu uso esse termo de ser útil e inútil porque é um termo dentro da minha abordagem. A gente usa bem assim essa linguagem nua e crua, por quê? Porque existem muitas coisas que são inúteis e a gente tá dando atenção. E não precisa disso, a gente não precisa encher mais a nossa cabeça de coisas que não vai agregar em nada na nossa vida. Entenda de que os seus pensamentos, eles são só pensamentos. Quando você leva eles como verdade, você tá anulando a sua própria opinião. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like nesse vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!